Oi, pessoal, bem-vindo ao podcast do Dia dos Namorados. E hoje eu tô com uma amiga aqui, uma queridona, a Natasha, que vai contar um pouquinho pra gente da história dela. Oi, Ná, se apresenta pro pessoal, fala a tua idade, conta um pouquinho também da sua família. Meu nome é Natasha, sou advogada, sou casada, tenho duas meninas lindas, uma de 6 e uma de 7 anos. E conta pra gente há quanto tempo que você está casada. Casada a gente tá há 10 anos, mas nós estamos namorando há 22 anos. É 22 anos, pessoal. É uma história. Então, aqui hoje no podcast do Dia dos Namorados, a gente tá pra falar um pouquinho, então, dessas histórias que impactam, né? Então, a Yaná e o Léo, que são meus amigos, eu acompanho essa história desde novinhos. Queria que tu contasse pra gente se tu se lembra ainda como que foi o primeiro beijo, como vocês se conheceram. Ah, com certeza, a gente não esquece, né? Porque a gente tá junto desde esse primeiro beijo. Eu fiz uma festa no salão de festas do meu prédio pra minha turma, no segundo ano do colégio, Coração de Jesus. E um amigo em comum perguntou se podia levar o Léo, da segundo ano D. E eu já sabia quem era, eu já achava ele lindo. Eu, claro que pode levar. Aí, quando eu cheguei na festa, nossos olhos se cruzaram e a gente ficou se paquerando. Aí, no final da noite, a gente ficou e a gente tá desde então Vocês tinham juntos. quantos anos? O Léo tinha 15 e eu tinha 16, porque eu sou alguns meses mais velha. Amiga, aquela pergunta que eu acho difícil, mas assim, naquela idade, em algum momento passou na tua cabeça que ele seria o homem da tua vida? A gente é tão novas, com 15, 16 anos, né? Eu me apaixonei profundamente por ele. E acredito que ele por mim também. A gente teve algumas situações de adolescente, algumas dúvidas, algumas pausas pequenas, enfim. Mas a gente sempre estava junto. Mesmo nas brigas, dizendo, a gente tá dando um tempo, a gente se Aham. via escondido. E como que era namorar naquela época? Que eu fico pensando, hoje a gente nem lembra mais, não tinha WhatsApp, não tinha o telefone com tanta Uhum. facilidade, vocês se viam todos os dias no colégio, como que era Sim, essa a rotina? gente, a gente se via todo dia no colégio, né? As nossas salas eram uma do lado da outra. Uhum. E nos finais de semana, o Léo é filho único. E os pais dele abriram as portas da casa deles pra mim. Uhum. Então, eu ia na sexta A e Norinha, ia embora no Santa domingo. Sogra bem esperta, né? Deixar a Isso. Nora por perto. Então, a gente viveu juntos, assim, desde pequeno, dentro da família dele, na minha família também. Mas mais na dele, porque eu tenho Uhum. muitos irmãos. Aí não dava pra ficar juntos, né? Aham. E na casa dele, a gente tinha bastante Eu ia te liberdade. perguntar sobre os desafios desse tempo, se vocês tinham terminado alguma vez, né? Eu acho que pela idade isso faz parte também, né? E como que foi superando, assim, esses desafios da idade? Porque, imagina, de 14, 15 até os dias de hoje, vai mudando muito o que que a gente quer, os momentos da vida, até as tentações, que eu acho que ter um relacionamento é tu dizer não praticamente todos os dias pra alguma coisa, né? Exatamente. E ao contrário, a gente dizia sim para nós dois em todos os momentos. A gente teve, né, alguns desafios, mas eu acho que no fim a gente sempre se deu muito bem. Então a Uhum. gente conversava e a gente se resolvia, a gente se resolvia. Então sempre foi a base de muita conversa, muita paciência um com o Muita outro, resiliência. muita resiliência. E então teve momentos que ele ficava mais, não, vamos resolver, ou tinha momentos que era a minha vez. E a gente ia conversando e se resolvendo. E qual que tu acha que foi o maior desafio pra manter o relacionamento por tanto tempo, assim? Conversa, né? E Uhum. primeiro achar o meio termo. A gente sempre pensou assim, nunca é tudo pra um ou tudo pra outro. A gente sempre tem que Uhum. achar o meio termo. Ah, eu quero fazer uma coisa, ele quer fazer outra coisa, não. Então vamos ver, vamos Uhum. definir. O Leonardo costuma dizer que 95% das coisas eu que Uhum. decido, e Uhum. 5% ele. Mas nos 5% que ele decide, ele não abre mão. Então a gente Amiga, sempre mas se aí tá ajustou justo, assim. 95 contra 5. E a gente se ajusta assim. E qual que foi a maior loucura de amor que tu lembra, assim, da história de vocês? Eu tinha acabado Eu lembro. de. Tu Mas lembra eu vou algumas, ficar né, de bico amiga? Mas essa fechada. aqui que eu lembro que foi muito doido. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista, né? E a minha mãe viajou. Eu peguei o carro dela, aluguei um hotel, que na época era o Maria do Mar. Aham. Reservei um hotel. Combinei com os amigos dele, que era pra deixar ele meio Uhum. preparado, enfim. E peguei ele na casa de um amigo. Coloquei uma venda e levei pro hotel. Eu dirigindo, tinha acabado de pegar a carteira. Mas é pra comemorar o aniversário dele? Não, era pra gente ficar juntos. Minha mãe não sabe até hoje. Tô sabendo agora. E vocês têm algum ritual, alguma tradição de casal, alguma coisa que vocês consideram que é extremamente importante pra manter a essência, já que vocês têm duas filhas, uma vida de trabalho, e a gente sabe que todo mundo tem sua vida corrida? Primeiro é não dormir brigados. A gente tem isso muito claro conosco. E outra coisa é sempre pedir desculpa. Uhum. Então, o Léo fez alguma coisa que eu não gostei, eu olho pra ele Uhum. e falo, pede. E Uhum. aí ele pede desculpa. É, É a amiga, mesma coisa comigo, com esse né? olhar, com esse pedido, acho que não dá pra resistir. Qual o conselho que tu daria, amiga, assim, pra alguém que estivesse começando um relacionamento com base no que vocês tiveram, você que tu falou bastante de conversar, coisas que a gente sabe que precisa, resiliência, mas entre tudo, assim, o que é o maior conselho que tu acha que leva pra ter hoje uma relação tão duradoura? Porque hoje chegar em 22 anos, a gente vê tantas pessoas, né, desistindo no meio, ou não começando, ou se Uhum, separando. com certeza. Qual que seria o maior conselho que tu deixaria? Eu acho que a gente tem que entender que um relacionamento é como se fosse uma plantinha.
ela precisa ser regada todos os dias. Então, ela precisa ter um olhar, ela precisa ter um carinho, ela precisa ter uma atenção e ela precisa ter paciência. Que ela é uma sementinha, ela vai crescer, depois ela vai cair, vai nascer de novo. Enfim, então eu acho que é um cuidado um com o outro. Uma boa comparação mesmo, amiga. Bem comparado. Vamos lá. Agora eu vou fazer umas perguntas, tá? Sobre vocês, pra ver se tu lembra. Então, assim, onde foi o primeiro beijo? Tu já respondeu. Qual que foi a data do pedido de namoro? A data do pedido de namoro foi 27 de julho de 2003. Data do noivado. Foi 12 de abril de 2011. Quem disse o eu te amo primeiro? Com certeza eu. O Leonardo dizia, eu gosto de você, mas eu não tenho certeza se eu te amo. E depois, quando ele aprendeu que era amor mesmo, e ele não parou de repetir, mas fui eu, com certeza. Tá, vamos ver agora no quiz de quem é mais. Quem é mais carinhoso? Eu. Quem é mais bagunceiro? Ele, com certeza absoluta. Quem é mais controlador? Os dois. Quem é mais ciumento? Eu. Quem é mais romântico? Nenhum dos dois. Quem... Não, no Dia da Mulher eu vi que ele fez um... Meio pressionado, né, amiga? Assim, às vezes a gente dá uns empurrãozinhos. Mas ele fez. Quem pede desculpa primeiro? Eu. Mas, assim, ele também pede. Quem tem manias mais estranhas? Nenhum dos dois. Talvez ele, né? Eu não, sou ótima. Amiga, um pouco era isso, era a gente conhecer um pouquinho da história de vocês e aproveitar pra te deixar uma mensagem pro Léo aqui no Dia dos Namorados. Tá. Lindo, meu honey. Maravilhoso. Essa parte eu não ia nem contar. Tinha uma pergunta que eu ia falar, quais são os apelidos? Mas eu achei... Vou deixar A isso... gente fez um intercâmbio juntos e nos Estados Unidos, enfim, e a gente começou a se chamar de Honey. Então todo mundo chama a gente de. Se refere a nós de Honey. Eu né? já chamo ele de Honey também. Ou quando eu vou falar de ti pra ele, eu falo Honey também. Porque pra mim já não existe mais vocês, é o Honey. Então tá, Honey, eu te amo desde aquele dia. E eu acho que eu vou continuar te amando até a gente ficar bem velhinhos. Ai, muito legal. Muito legal ver a história de um casal super jovem, que são nossos amigos. É uma baita de uma inspiração. É um casal que eu vi crescer juntos, desde muito jovens, né? Sempre se apoiarem na parte do trabalho, que acho que foi uma coisa que a gente falou pouco, né, É amiga? verdade. Mas isso eu vi muito de perto e acho que vocês cresceram e construíram isso juntos. Sim, nós fizemos faculdade juntos, intercâmbio juntos, escola junto, intercâmbio, faculdade. E todas as tudo. decisões que vocês quiseram e quiseram se arriscar e quiseram fazer também na parte ou de trocar de trabalho ou de, né, tentar outros cargos, eu sempre vi esse apoio mútuo e acho que isso é muito legal, isso fortaleceu muito vocês, dando certo ou não, na parte financeira também, que são coisas que eu acompanhei, então fazendo investimentos. É um casal que eu admiro bastante, que eu vejo que vocês cresceram em todos os aspectos. E hoje formaram uma família linda, com 2 filhas que são maravilhosas, que eu babo, eu comento em todos os stories. E é muito legal ver a história de vocês. E é isso, pessoal. Agradeço quem assistiu aí. Obrigada, Ná, por contar um pouquinho pra gente dessa jornada. Imagina, Lu.